Programa Quaestio Fidei. Questão de fé. Respondendo aqui uma pergunta de aluna sobre a questão da riqueza do Vaticano. Quem administra, como administra, se há alguma assistência dada pelo Vaticano, para quem, sobre a ajuda humanitária, como é feita, se existe auxílios para construções, para capelas, ajuda humanitária em geral. Pois bem, primeiro há que se falar de diversos tipos de riqueza, né? Temos bens materiais, imóveis, bens artísticos e há o dinheiro vivo mesmo, né? O monetário, que é o que a gente poderia chamar de riqueza circulante, né? O que realmente a igreja tem, o que ela tem disponível, porque bens como imóveis, bens artísticos não são bens disponíveis, porque são riquezas culturais, às vezes até patrimônio da humanidade, como no caso do Vaticano mesmo. E também temos que distinguir na igreja o que é do Vaticano, como Estado do Vaticano, o Vaticano é uma cidade-estado, né, independente, é como se fosse um país, e o que é da Igreja Católica, que a gente chama de Santa Sé, e as diversas igrejas espalhadas pelo mundo, igrejas católicas, cada uma administrada por uma diocese. A gestão financeira da igreja é descentralizada. Não é o Vaticano, não é o Papa que controla o dinheiro do mundo inteiro. Cada igreja, cada diocese tem o seu controle próprio, tem a sua personalidade jurídica própria. E ainda mais, cada organismo da igreja tem a sua administração própria. No próprio Vaticano, cada dicastério, cada congregação, cada estrutura de trabalho tem a sua administração própria. Ainda assim, há alguns organismos de controle, como Prefeitura para Assuntos Econômicos no Vaticano, e mais atualmente o Papa Bento XVI instituiu também uma autoridade para controle financeiro, diante de algumas suspeitas de desvio de dinheiro que estava ocorrendo. Pois bem, os bens materiais, imóveis, isso é claro que foi herdado da história bimilenar da igreja. São 2000 anos de história, e desde que a igreja obteve a liberdade de culto, depois do Império Romano, ela foi conquistando bens materiais. Alguns obtidos por via política mesmo, os imperadores que se tornavam católicos, então deixavam bens para a igreja, e outros por via de doação também. Como uma história muito longa, também houve períodos de perda de bens também, de invasões, de guerras, que a igreja também perdeu bens. Isso ocorreu na época dos bárbaros, dos bizantinos, as invasões dos francos, Revolução Francesa. Em todos esses períodos, a igreja, ao mesmo tempo que ganhava bens por doações, também perdia por causa dessas disputas. Já no século XX, especificamente no ano de 1929, a igreja e o Estado italiano celebraram um tratado em que a igreja, na pessoa do Papa Pio XI, que já havia perdido boa parte do seu território, que era chamado Estado Pontifício, que era quase, já nessa época era quase toda a Itália, porém o Papa, no tratado, quis abrir mão desse território todo, ficando apenas com a cidade do Vaticano, que é um território minúsculo, menor do que a maioria dos bairros em qualquer cidade. Porém, no tratado, ele conseguiu que essa cidade-estado fosse independente, e foi como que uma restauração do antigo Estado Pontifício, porém com uma dimensão muito reduzida. Com isso, o Estado italiano também deu como que uma multa, né? Uma indenização, que como o Estado italiano ficaria com aquele território,
Eles trataram de pagar uma quantia. Além desse bem territorial do Vaticano, que tem apenas 0,44 quilômetros quadrados, lá dentro e também em outros edifícios espalhados lá, principalmente na Itália, nesses edifícios há as obras de arte que foram sendo adquiridas ao longo do tempo. Essas obras de arte não há como se considerar como riquezas, a maioria delas, porque não se pode vender. Muitas são patrimônio da humanidade. Então, como se venderia a Basílica do Vaticano, a Basílica São João de Latrão? Não há como vender. Nem tudo que reluz é ouro. Então as pessoas olham lá, acham que aquele ali é uma imagem revestida de ouro. Algumas são, outras não. São técnicas de douração, de camadas de bronze. Por exemplo, tão falado trono de ouro dos papas. Não é de ouro. É um trono de madeira, até muito simples, e revestido de bronze. Essas coisas não valem dinheiro, pelo contrário, elas gastam dinheiro, porque demandam uma manutenção. E é uma quantia muito pequena também, porque, como eu disse, a administração de bens da igreja é descentralizada. Então, não é tudo do Papa, não é tudo nem mesmo do Vaticano. Então, isso é dividido entre os diversos organismos da igreja. E também aquilo que eu disse, as igrejas no mundo inteiro, elas não pertencem ao Vaticano. Cada igreja é dona de si própria, cada diocese, cada paróquia, as coisas são descentralizadas. Fazendo aquela distinção entre Santa Sé e Estado do Vaticano, ou Estado da Cidade do Vaticano, a Santa Sé é o órgão central de governo da Igreja Católica. E o Estado do Vaticano, ela representa no mundo como se fosse um país. O Papa, nesse caso, é um chefe de Estado. A administração financeira desses dois organismos é separada. A cidade do Vaticano geralmente tem superávit ou lucro. Por quê? É um território pequeno que gera muitas receitas. Que tipo de receitas? Dos museus, dos alguns serviços, como correio, venda de selos comemorativos. A grande maioria mesmo são os museus vaticanos, que geram uma boa renda. Os museus têm cerca de 5 milhões de visitantes por ano. Por exemplo, em 2011, o lucro dos museus do Vaticano foi de 91 milhões. Então, começamos a falar de números. Estava dizendo que o Estado do Vaticano geralmente tem lucro, porém, a Santa Sé, que é o órgão de governo da Igreja, nem sempre tem lucro, porque não tem muitas entradas. Quais são as entradas da Santa Sé? São principalmente as doações. Então, eu peguei aqui alguns balanços para a gente ter uma ideia que o circulante mesmo, o dinheiro, ele ora termina em lucro, ora em negativo. De modo que o balanço se equilibra. Até 1992, a igreja geralmente operava em déficit, o Vaticano, né? Então ela sempre tinha que ter a ajuda das igrejas do mundo inteiro para cobrir suas despesas. Depois a administração foi melhorando um pouco e começou a cobrir esse déficit. Principalmente agora, depois do Papa Bento XVI, que se preocupou bastante com essa questão da administração, talvez o Vaticano agora passe a operar sempre em positivo, porque foram feitos vários investimentos, melhoria na administração, e vamos ver aqui nos números que a administração melhorou bastante. Por exemplo, dados de 2012, o balanço geral, que une a Santa Sé com a cidade do Vaticano, fechou com um lucro de 25 milhões de euros. 25 milhões de euros parece muito, mas não chega nem aos pés de um município de médio porte. Então esse é o valor que o Vaticano opera. Ao ano, as entradas e saídas ficam
mais ou menos equilibradas entre 230 milhões. Então entra 230 milhões e sai mais ou menos a mesma quantia. Então a diferença aí vai dar o lucro ou prejuízo do ano. Em 2012 foi lucro de 25 milhões. Em 2011 foi um saldo negativo de 15 milhões. Então sempre vai ter essa diferenciação. Como eu disse, talvez a igreja passe a operar sempre no positivo agora, com algumas melhorias na gestão que foram feitas. Onde é gasto esse dinheiro? Dos gastos da Santa Sé, a maioria é gasto com funcionários. São mais de 2.800 funcionários nos órgãos da Santa Sé e também com os meios de comunicação. Tem a Rádio Vaticano, o Centro Televisivo Vaticano, os jornais, são diversos gastos e investimentos. E também taxas sobre imóveis que estariam fora da cidade do Vaticano. Dentro da cidade do Vaticano não há nenhum imposto. Os funcionários que moram lá não pagam nenhum imposto, nem sobre o imóvel, nem sobre mercadorias, taxas, nada. Zero imposto. Então, na Santa Sé são 2.800 funcionários e na cidade do Vaticano, trabalhando para o governo do Vaticano, são mais de 1.900 empregados. E também aí entram outros custos, também com comunicação e com impostos pagos para a Itália, etc. 2011 eu já disse, foi 15 milhões de saldo negativo. 2010 houve um saldo positivo de 22 milhões. 2010 eu encontrei os dados de entradas e saídas. Entradas foram 245 mil e saídas 235 mil para a Santa Sé. 2009 houve saldo negativo de 5 milhões. 2008 saldo negativo de mais de 15 milhões. 2007 saldo negativo de 2,3 milhões. 2005 saldo negativo de 36 milhões. Então a gente viu que até 2009 estava se operando no vermelho. Houve investimentos, por exemplo, em 2008 foi instalada uma estrutura fotovoltaica no Vaticano, ou seja, parte da energia lá já não é paga mais ao governo italiano, mas a energia solar. Então, aos poucos, o governo do Vaticano e da Santa Sé vão melhorando a administração para evitar de operar no negativo. Há no Vaticano Instituto para as Obras de Religião, o IOR, também conhecido como Banco do Vaticano. Ele não é exatamente um banco, porque ele não tem objetivo como os outros bancos. Ele serve como uma administradora do dinheiro da igreja. Até por isso que Bento XVI instituiu um organismo para fiscalizar esse instituto, renovou a administração. O Papa Francisco também já deu uma mexida na administração desse instituto para prevenir qualquer tipo de fraude ou de desvio de dinheiro. Esse instituto, como eu disse, serve para administrar esse dinheiro que passa pela igreja, seja de congregações, de igrejas. É mais um serviço prestado para a igreja. Não funciona como um banco aos moldes internacionais, não é reconhecido como banco. Tanto que os próprios organismos vaticanos, quando precisa de fazer alguma coisa, um depósito, algum serviço bancário, esse instituto não serve. Eu falo por experiência também. Precisei pagar direitos autorais para a Livraria Editora Vaticana. A conta que me foi dada foi de um banco italiano, não foi do Instituto de Obras de Religião. Esse instituto recebe dinheiro das dioceses, de congregações, para repassar para o Vaticano ou vice-versa. Ele administra dinheiro, como o próprio nome diz, para obras de religião. Então, esse instituto costuma também fazer doações de dinheiro diretamente para o Papa destinar para alguma obra. Agora, começamos a falar das obras caritativas da Igreja. Ora, as obras caritativas da Igreja também
são de administração descentralizada. Cada paróquia, cada diocese, cada congregação, cada instituto religioso tem a sua forma de fazer a sua caridade e de administrar o seu dinheiro. O Vaticano tem instituído um pontifício conselho chamado Cor Unum, que administra parte dessa obra caritativa, através do próprio conselho e através de duas fundações. Uma fundação é a Fundação João Paulo II para o Sahel, que é destinado a ajudar especificamente a África, principalmente as populações atingidas por seca ou por desertificação. No site do Vaticano, basta ir na Cúria Romana, Pontifícios Conselhos, Conselho Cor Unum, lá vai ter a Fundação João Paulo II. Lá estão disponíveis o detalhamento das ajudas que são dadas. Em média, são destinados 2 milhões de euros para a África, 2 milhões de euros por ano. E lá tem especificado por país quais são os países e qual foi a causa da ajuda. Essas fundações, ligadas ao Pontifício Concílio Cor Unum, ajudam em projetos e em emergências. A outra fundação do Vaticano para a caridade é a Fundação Populorum Progressio, que é destinada à ajuda para a América Latina. Também ela destina 2 milhões e 100 mil ao ano para projetos para a América Latina, para projetos ou para emergências. Por exemplo, o Brasil recebeu recentemente 50 mil euros por ocasião de uma enchente. Então, ou seja, só nessas duas fundações aqui são em torno de 5 milhões ao ano para a obra de caridade. Isso só nessas fundações. O Papa, ele pode, a hora que quiser, no momento que quiser, e isso ele faz sempre, destinar aquele dinheiro que foi entregue a ele pelo Instituto de Obras de Religião para qualquer obra, para qualquer causa, sem passar por essas fundações ou sem muito controle. Essa é a grande dificuldade de se calcular a obra de caridade da igreja. Ela é feita quase que anonimamente. A igreja não fica alardeando a caridade que ela faz. Então aí, 5 milhões ao ano pelas fundações, fora aquelas doações, aquelas ajudas que não se tem controle. Isso só no Vaticano, só para o Papa. Então, voltando à pergunta, resumindo, a riqueza material da igreja ela é descentralizada nas dioceses. O Vaticano em si tem as suas riquezas em obras de arte, em imóveis históricos, são administrados por alguns organismos e fiscalizados por outros do próprio Vaticano e pelo Papa. A assistência do Vaticano, quando é para assuntos caritativos, pode passar por esses organismos, como o Pontifício Conselho, Cor Unum, ou pode ser diretamente com o Papa, e a ajuda para as dioceses é conversada entre os próprios bispos. Há o costume de cada diocese ter uma diocese irmã, ou seja, uma diocese mais pobre a quem ela deve ajudar. E nada impede também que outras dioceses ajudem quando preciso. No Brasil, por exemplo, a Conferência Episcopal distribui os fundos de acordo com a região e aquela região distribui de acordo com suas dioceses. Para aprofundar a questão, basta procurar no site do próprio Vaticano o link do Pontifício Concílio Cor Unum. Sobre os balanços financeiros, basta procurar balanço econômico ou balanço financeiro Santa Sé. Resta lembrar também que aquele montante de dinheiro que entra e que sai, como que sai o dinheiro? O que é usado? Ele é usado primeiro para manutenção dos funcionários, dos imóveis e também para as obras de religião, que são as missões, as viagens dos diversos cardeais, as despesas em geral dos dicastérios e do próprio Papa. As viagens do Papa são bancadas por ele mesmo. Ele pode receber e recebe também a ajuda das dioceses, mas a igreja se mantém assim na ajuda mútua das diversas igrejas. Sobre os objetos litúrgicos, é bom estudar nos próprios documentos sobre liturgia.
a introdução geral missal romano, a instrução Redemptionis Sacramentum, a encíclica do Papa João Paulo II, Ecclesia de Eucaristia, tem um trecho muito importante que fala que a riqueza, a beleza dos ornamentos, das vestes, dos objetos litúrgicos usados no culto divino são extremamente importantes e não podem ser descuidados, porque o que se gasta ali não é um gasto inútil, é um gasto, melhor, um investimento que se faz para Deus. É o que melhor podemos oferecer para Deus, é aquilo que devemos dar. Isso também materialmente. A primeira pessoa que questionou isso, dizendo que Deus não precisa disso, que isso poderia ser dado aos pobres, foi Judas Iscariotes. Jesus não reprimiu aquela mulher que desperdiçou um vaso caríssimo de perfume nos seus pés. Ele, ao contrário, disse que ela fez uma boa obra. Também ele pediu, preparando a última ceia em que ele instituiria a Eucaristia, que se arrumasse para ele uma sala mobiliada, ou seja, bem arrumada, para que ele pudesse celebrar sua Páscoa. Para Deus, na liturgia, ou melhor, para os pobres, a igreja dá de acordo com sua generosidade, que é muito grande, e cada um deve dar do seu, não exigir que o outro dê, que a igreja dê, que o Estado dê. A caridade é pessoal.